Bom, amigos, um abraço para você ligado aqui. Essa que depois você não aguenta, hein? O quê? Você não aguenta. Peraí, deixa eu começar o programa. Porque nós já vamos começar antes de abrir aqui a coisa. Calma. Se continuar desse jeito aí, bicho, não vai ter nem abertura. O bicho já vai, o pau já vai comer agora. Você tá revoltado porque o São Paulo perdeu. Não, tô revoltado com essas cutucadinhas aí. Vai Corinthians, vai São Paulo. Não fiz nada. Aonde você viu isso? Antes de começar o programa. Pena que não é ao vivo, senão você tinha sido pego no flagrante aqui. Bom, um abraço para você que está aqui na Leme Web TV. Na Leme Web TV, você já viu como que vai ser o programa hoje, pelo jeito, né? A hora que for falar do Campeonato Brasileiro, da rodada de ontem, o bicho vai pegar aqui. Você está acompanhando o programa Bola da Vez? Antônio Carlos Simeonato, tudo bem? Tudo bem, Dutinho? Um abraço a você, os amigos da Bola da Vez, né? É melhor não mexer muito comigo hoje. Mas, aliás, eu já sabia. Você tinha Eu disse na segunda-feira, o São Paulo reabilita o Atlético Goianiense na quarta, e não deu outra. Que coisa. Eu estava vendo aqui, só um comentário rapidinho, o Atlético Goianiense marcou até agora, em 12 jogos, 13, né, porque é a rodada, 13ª rodada, ele marcou 12 gols. Até a 12ª rodada, ele tinha marcado 8 gols. Nossa. Meio gol por jogo. E quando o São Paulo fez 4. 4. Então você vai esperar o quê de um time desse? Chegou a abrir 3-0 em vantagem. Um time que em 12 jogos marcou 8 gols, numa só partida marcou 50% daquilo que havia marcado durante todo o campeonato. É o fim da rosca, né? Se fosse para um Corinthians, para um Flamengo, para um Internacional e tal, mas para o Lanterna, não dá para... Agora, eu disse aqui na segunda-feira que o São Paulo iria reabilitar o Atlético. Não deu outro. Bom, já começamos a falar do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho, hoje, vamos lembrar que tem uma matéria daqui a pouquinho, direto lá do Parque São Jorge. Ah, meu Deus. A escolinha de futebol do Corinthians de Leme, através do projeto Chute Inicial, levou aí 100 garotos de Leme para testes lá no Parque São Jorge. Daqui a pouquinho a gente vai rodar essa matéria aí. Já que você começou falando de São Paulo e tudo mais, vamos falar daqui a pouquinho do Dorival, que vai assumir, já assumiu o Flamengo. Já assumiu o Flamengo, né? Mas, já hoje pela manhã, muros do CT do São Paulo amanheceram pichados. E as escritas lá, né? Pipoqueiros, fora Fabiano, já estão mandando o Fabiano andar também, né? Mas sabe quem que estava sendo mais crucificado, né? Juvenal Juvencio. A torcida pedindo fora Juvenal, né? O seu tempo já foi, e umas rimas lá, fora Juvenal, senão, né? Entendeu? Senão nós vamos te pegar de pau. Por aí. Daí para pior. Então, alguma coisa tem que ser feita. Eu não concordo com agressões. Não. Com agressões, não. Violência, invadir lá o CT, querer bater em jogador, querer bater na diretoria. Não. O que a torcida pode fazer? Protestar dessa forma, pichar o muro não é nenhum ataque sério, é uma expressão daquilo que a torcida faz, e não é só a torcida de São Paulo, todas as torcidas fazem isso. Agora, tem um detalhe maior que o torcedor de São Paulo pode fazer, é não ir ao estádio no próximo domingo. São Paulo enfrenta, deixa-me ver aqui o jornal não traz hoje, mas se não me falha a memória, é o Flamengo. São Paulo enfrenta o Flamengo aqui no próximo domingo. O protesto maior que o torcedor de São Paulo pode fazer é não ir. É não ir ao estádio. Exatamente. Ou então vá ao estádio e vai o time do começo ao fim. Para que os jogadores sintam que eles têm que ter, no mínimo, vergonha na cara, correr atrás da bola e honrar aquela camisa. É uma camisa que tem mais de 20 títulos paulistas, 3 títulos sul-americanos, 3 títulos mundiais, e que foi honrada por todos aqueles que a vestiram. Agora, esses jogadores do São Paulo, infelizmente, não têm a mínima condição de vestir, não só pela falta de futebol, mas principalmente pela falta de garra, pela falta de vontade, pela falta de amor à camisa. Então o torcedor pode protestar sim, violentamente, no domingo, não indo ao Morumbi quando o São Paulo enfrenta a equipe do Flamengo. Aí sim, talvez a diretoria tome alguma atitude. E eu sou meio franco também com esse time aí, não vai conseguir arrumar coisa nenhuma, porque em 3 jogos ele já usou
três formações diferentes e não conseguiu coisíssima nenhuma. Agora, perder para o Atlético Goianiense, tudo bem, mas 1-0, 2-1, jogo pau a pau e tal, disputado. Chegar a tomar 4-1 na metade do jogo, só no primeiro tempo, aí é uma vergonha que eles deveriam pensar bem quando dormissem ontem e até domingo, qual a atitude que eles vão tomar no jogo contra o Flamengo. E falavam-se tanto, né, que o problema do São Paulo seria Emerson Leão. Não tem nada a ver com Emerson Leão. Eu disse aqui, o São Paulo não tem meio de campo. Não tem meio de campo. Quando o Luiz Fabiano não joga, piora ainda muito no ataque. Ele não jogou em Santa Catarina, o São Paulo ganhou com um gol a 1 minuto e um a 49. Nos outros 88 minutos, não fez coisa nenhuma. Não fez coisa nenhuma no jogo que eu assisti. E contra o Palmeiras também, o time perdendo, o time ganhando por 1-0, o Palmeiras com um jogador a menos. Se não é o Denis, que pega o pênalti lá cobrado pelo jogador Valdívia, o São Paulo tinha perdido a partida com o Palmeiras com um jogador a menos. Quer dizer, alguma coisa, ou muita coisa está errada lá no Morumbi. Bom, vamos falar mais de Campeonato Brasileiro, vamos falar dos Jogos Regionais. Leme participando em Atibaia dos Jogos Regionais. E as boas notícias aí no voleibol feminino, né? O vôlei de Leme se destacando bastante. Ontem venceu o Sumaré, já são aí 3 vitórias no vôlei. Venceu o Sumaré por 2-0. E Leme iria jogar agora à tarde, né? Para definir vaga para a final. Leme ganhando, já iria disputar medalha na final dos Jogos Regionais. Então, aí as meninas de Leme fazendo bonito. O futsal masculino também jogou agora à tarde, nós não temos ainda o resultado. Então, desejar boa sorte aí, né, para o pessoal lá em Atibaia. Com relação ao vôlei feminino de Leme, a gente não esperava outra coisa, né? Não, o vôlei era esperado. Em função do comando do Helder, de toda a sua equipe e das jogadoras, não porque a gente não está acompanhando os jogos lá, mas pela performance que elas estão praticando nos 2 campeonatos que disputam, né? Sendo uma das primeiras colocadas, a gente não podia esperar outra coisa das meninas de Leme, que não esse brilhantismo até agora nos jogos que disputaram. Aliás, hoje de manhã mesmo, fiz contato via telefone com o Helder Francelino, o técnico do vôlei. Eu falei, Helder, e aí, tá bem o time aí, né? E ele falou claramente, falou, Nilton, não é querendo menosprezar as equipes que jogamos, mas nós estamos com um nível bem acima. E tem tudo para fazer medalha de ouro. Tem tudo. É isso que nós vamos esperar. Vamos torcer, né? Bom, outro assunto ainda ligado ao esporte local, né? Hoje ligou para mim, Antônio Carlos, uma das pessoas que está acompanhando aí o atleta, o corredor que foi medalhista também lá em Atibaia, o Silvan dos Santos. E, inclusive, já fizemos o convite, logo o Silvão vai estar com a gente aqui participando, viu? Isso é bom, porque nós já entrevistamos aqui o Adriano, mostramos as medalhas que ele ganhou, né? O Silvão vem se destacando bastante, trabalha no corte de cana de açúcar aí. Só dá um tem apoio. pouco tempo para treino, e mesmo assim, quando vai para a prova, é destaque. Tem que dar um apoio bastante grande para esses meninos aí, sem dúvida nenhuma. Bom, vamos deixar o Campeonato Brasileiro para a segunda parte, né? Chegada de Dorival injeta ânimo no Flamengo contra a Luz. Esse jogo é hoje, né? Daqui a pouquinho. Esse jogo é hoje. 21 horas no Engenhão, Flamengo e Portuguesa. Em Barueri, Palmeiras e Bahia. E na Arena Independência, o jogão. O jogo mais aguardado do dia, hein? Atlético Mineiro e Santos. O Dorival, que acabou de ser dispensado do Inter no último final de semana, aliás, antes do jogo contra o próprio Atlético, né? Que a equipe do Internacional venceu por 3-1, já está de contrato novinho lá com o Flamengo. Vai tentar apagar um incêndio da equipe do Joel Santana, que foi dispensado essa semana, depois da derrota para o Cruzeiro no último final de semana, por 1-0 lá em Belo Horizonte. E o Flamengo que vinha também de uma tamancada de 3-0 contra o Corinthians, em pleno estádio do Engenhão. Então, Dorival, esse é técnico bom, esse é de ponta. Dorival é muito bom. Esse não fica desempregado nada, né? E o São Paulo eu acho que bobeou, porque se ele já estivesse em litígio lá com o Internacional, não custava nada deixar o seu Milton Cruz no comando do time e aguardar uma possível saída, porque nos bastidores essas informações correm, né? E poderia ter contratado, no lugar do Ney Franco, o Dorival Júnior. Mas vamos ver qual vai ser a postura do Flamengo hoje, que enfrenta a Portuguesa no Engenhão. Flamengo que também vem mal das pernas.
Bom, vamos pro intervalo, daqui a pouquinho falar da rodada de ontem ainda. Aí falar nós... do Corinthians, né? Só falou do São Paulo, nós falar do falamos Corinthians. Aí nós falamos dos outros, né? Dos outros também, né? Também, né? É. Porque todo mundo tem espaço. Todo mundo. Até o Corinthians. Até o Coringão. Voltamos já já. A Clínica Veterinária Animal Mania, na rua Fernão Dias Pais Leme, 1189, na Vila Bancária. Telefone 3571-8510. Tudo para o seu animalzinho. Rações, banho e tosa, clínica médica em geral. A Casa de Carnes Churrascão, que fica na rua Vitor Curione, 439, aqui no Santa Paula. O nosso amigo João do Churrascão. Telefone 3571-8545. Carnes bovinas, suínas, frango, peixes e frios. Tudo para o seu dia a dia ou tudo de melhor para o seu churrasco. Ei, olha! Como continuar o caminho sem O que aconteceu com ele? sem saber levanta a se faixa. chegarás. A tua meta tão distante. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer. Por te escrever. Tudo é possível. Por te escrever. Tudo é possível. Aí, valeu! Voltamos com o programa Bola da Vez aqui na Leme Web TV, ainda falando do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi bem ontem, acompanhou o primeiro tempo dessa partida, da vitória em cima do Cruzeiro 2-0. Primeiro tempo virou 1-0, gol de pênalti do Chicão, né? E o Corinthians foi bem no primeiro tempo, dominou totalmente aí a primeira etapa do jogo. No segundo tempo, hoje acompanhando os lances, a gente viu um domínio do Cruzeiro, do time do Cruzeiro, mas o Corinthians acabou um golaço do Paulinho, segundo gol do Corinthians, né? Você viu o gol ou não? Eu vi, os gols eu vi. Eu vi Gol o de pé, fora, o gol né? cobrado. O São Paulo também teve Chicão. um golaço também do São Paulo, foi do Tolói lá, o zagueiro, né? Já adiantou muito. Adiantou, Não, mas estamos Ó, vai acabar de ser eleito o gol mais bonito da rodada e daí? É, Tomou ferro. questão de... Para com isso, Nildinho. Você também está querendo gozar já, né? Não, é... Ou conferir os resultados de ontem, que é melhor, hein? Porque nós começamos o programa brigando, não vamos terminar brigando. Vamos conferir os resultados de ontem. É melhor. Figueirense 0, Internacional 1. Não estou muito bom hoje, hein? Ai, Murilo, Vanderlei não é fácil, hein? Figueirense 0, Internacional 1, Orlando Scarpelli. No Moisés, Lucarelli, Ponte Preta 1, Sport 1. No Engenhão, o Botafogo, que contratou Sidócio, não consegue ganhar de ninguém. Perdeu a segunda seguida com ele jogando, né? A primeira para o Grêmio e ontem perdeu para o Vasco, por 1-0. Nos aflitos, olha que jogão, hein? Náutico 3, Curitiba 4. Aí sim, dá gosto você falar, né? Ganhou de 4-3, ela perdeu de 4-3, conversa para boi dormir, rapaz. No Pacaembu, Corinthians 2, Cruzeiro 0. No Olímpico, Grêmio 1, Fluminense 0. Parece que o bicho pegou lá, né? O Kleber, né? Eu não O Kleber deu um pontapé, foi expulso. O Kleber também é outro Luiz Fabiano, esquentadinho. No Serra Dourada, eu não vou nem falar, fala você. No Serra Dourada, Atlético Goianiense 4, São Paulo 3. Que vergonha. Que coisa. Hoje, portanto, então, Flamengo e Portuguesa, todos os jogos às 21 horas, hein? No Engenhão, Flamengo e Portuguesa. Na Arena Barueri, Palmeiras e Bahia. Na Arena Independência, Atlético Mineiro e Santos. Esse jogão aqui promete, hein? Mais pelo Atlético do que pelo futebol que o Santos vem jogando. Esses são os jogos, portanto, que completam a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá então. O Vasco lidera, hein? O Vasco assumiu a liderança, o Atlético pode voltar hoje, se pelo menos, né? Sim. Tem que vencer o Santos. Não, empatando, ele já volta para a liderança porque ele tem um saldo de gols melhor, né? Que o time do. Não, rapaz, o Atlético, o Fluminense tem saldo, o Atlético tem 15, o Vasco tem 9. Se empataram o número de pontos no saldo de gols, o
o Atlético volta à liderança. Vasco em primeiro, 29, Atlético Mineiro em segundo, 28, Fluminense 25. Fluminense perdeu finalmente, né? Era a única equipe invicta do campeonato. Perdeu ontem para o Grêmio. O Grêmio, com esse resultado, foi para o quarto lugar e não sai mais hoje do G4, uma vez que o Internacional já jogou, o Cruzeiro já jogou, São Paulo já jogou, Botafogo, Ponte Preta, Corinthians. Então, até domingo, essa rodada aqui só pode mudar o líder do G4. O Vasco, Atlético, Fluminense e Grêmio vão permanecer nessa colocação, ou seja, no G4. Depois vem Flamengo com 15, Náutico com 13, Sport com 13, Curitiba com 12, Palmeiras com 10, Santos com 10. Santos está à beira de um ataque de nervos também, hein? Lá na zona do rebaixamento, a Portuguesa tem 9, 17º lugar, Atlético Goianiense 8, né, deu uma subida vertiginosa, saiu da lanterna para a 18ª colocação, o Figueirense tem 8 e o Bahia tem 8, se bem que o Bahia joga ainda hoje contra o Palmeiras, mas também não deve oferecer resistência. Tá, e falamos sobre Campeonato Brasileiro aqui no programa Bola da Vez. Bom, vamos rodar agora a matéria lá direto do Parque São Jorge. Alunos da Escolinha de Futebol do Corinthians estiveram lá na última terça-feira, uma peneira que foi realizada. Nós acompanhamos lá alguns lances, né, foram mostrados aí da peneira, até porque não tínhamos autorização, o pessoal não queria que fizesse imagem, mas conseguimos, meio que escondido lá, flagrar algumas imagens da peneira, a garotada passando aí por um período de testes. Esse período de testes foram feitos aí por professores lá do Corinthians, da categoria de base. Você vai conferir essa matéria, conversamos lá com o Choco, que falou ao final da peneira como é que foi a avaliação feita pela meninada. Vamos rodar a matéria aí. Bem, a primeira avaliação está sendo feita aqui no Parque São Jorge com a meninada do Sub-13, lá da escolinha da cidade de Leme. Já estão em campo aí, mesmo sem a autorização, né? Não temos autorização para fazer a imagem da avaliação. Nós conseguimos pegar um pedacinho aí dos meninos em campo, né? Estão sendo avaliados aí por um profissional aí do Corinthians, né? Da categoria de base, que está avaliando essa garotada do Sub-13, portanto, que são os primeiros a entrar em campo e fazer o teste aqui no Corinthians, no Parque São Jorge. Bem, neste momento terminou a peneira com a garotada da cidade de Leme, né, através do projeto Chute Inicial aqui no Parque São Jorge, e cerca de 100 garotos com idade entre 11 e 16 anos participaram dessa peneira aqui. A peneira terminou, foram avaliados todos os jogadores, todos os alunos, até perguntar para a garotada aqui como é que foi essa peneira. Como que você chama? Eu chamo Henrique. Você está em qual sub? Tô sub-11. E aí, gostou da peneira? Gostei. O que você achou? Foi boa. E como que é estar aqui no Corinthians treinando aqui? Ah, é bom, né? Cara, aprender é bom. O que o professor falou no finalzinho lá? Quais foram as instruções lá? Ah, e agora? Ele falou o que nós comia e ele falou pra depois falar o que mesmo? Pra estudar bastante. Primeiro estudo, depois a bola. Primeiro estudo. Legal, galera aqui, ó, todo esse pessoal aqui de Leme, pessoal aí da peneira. Tem alguém? Vamos ver aqui, tem alguém do Sub-16 aí? Alguém do Sub-16, Sub-15 aí? Quem que tá aqui? Sub-15? Vem cá, como que é seu nome? Michele. E aí, o que você achou da peneira hoje? Legal. Aprendeu alguma coisa aí? Foi bem no jogo? Mais ou menos. Mais ou menos? O professor falou que no finalzinho ali, o que ele passou para vocês? Ficaram um bom tempo ali conversando, o que foi falado? Falou que era pra na alimentação, ser boa na alimentação, essas coisas. Tá, e vai continuar fazendo a escolinha? Vou. Você sonha ainda ser um jogador de futebol? Aham. E aí, que time que você torce? Palmeiras. E como que é aqui? Palmeirense tá no campo do Corinthians fazendo teste? Fazer o quê?
Eu sonho em ser jogador de futebol. Vale tudo, né? Um dia muito especial para essa garotada dos 11 até os 16 anos. Participaram dessa peneira no Parque São Jorge aqui no Corinthians. Vou conversar com o Chocolate, que é um dos professores da escolinha do chute inicial do Corinthians da cidade de Leme. Como é que foi a avaliação ainda da peneira dessa meninada aí, Chocolate? Eu acho que primeiramente para eles é uma oportunidade que eles estão tendo, né? E eu acho que foi uma situação gostosa que eles estão passando. Eu acho que aquela coisa que eles estavam lá treinando desde o começo, a gente passando para eles que a hora deles iam chegar, e eu acho que a hora deles chegaram. Na minha concepção, desempenharam um bom futebol. E agora é esperar o resultado, que agora cabe o avaliador, o professor do Corinthians aqui, ver em quais jogadores que eles interessaram para estar podendo voltar aqui e estar fazendo parte desse time aí do Corinthians. Bom, foram feitas avaliações em todas as categorias. E agora qual o critério que é usado aí para a questão de aprovação? O critério que ele passou para mim, que ele já tem uns nomes, já anotou uns nomes, mas ele não quis passar os nomes, mas que ele gostou do que viu. E agora é esperar para ver quem que é o chamado que ele anotou lá, que possa estar vindo tanto colocar o sonho dele em prática e automaticamente também levando o nosso nome da escolinha, por um pouco tempo de existência, a gente já está podendo colocar meninos da nossa cidade num eixo do futebol que hoje a gente só se fala em Corinthians, né? Então é uma oportunidade que todos queriam estar, e infelizmente eles são os meninos privilegiados por isso, e que torço que esses que foi selecionado e que possa vir aqui, além de estar levando o nome, e que ele possa estar dando seguimento na carreira dele. Chocolate, foi o primeiro teste desde a inauguração da escolinha, a primeira avaliação feita com esses meninos, né? Exato, é a primeira avaliação, 4 meses de existência, né? Então é um orgulho muito grande para a gente estar podendo fazer parte dessa galerinha aí, né? E eu só tenho que dar parabéns para eles. Não é fácil você encarar um desafio desse, mas eles estão prontos e veio pronto para isso. E agora é a glória deles. Sabemos que não é todos que tem essa oportunidade de estar no time, mas aqueles que aproveitou a chance e que possa vir e desempenhar um bom futebol e seguir a carreira deles para futuramente, por que não, a gente não vê numa seleção brasileira ou mesmo no Corinthians, que é um porte que a gente vê hoje que é mundial e bem respeitado no cenário nacional e também fora do Brasil. Bom, tá aí a matéria feita no Parque São Jorge. Bom, a garotada, Toninho, sexta-feira amanhã é que será divulgado aí se algum garoto, né, um ou de repente mais ou nenhum, foi ou será aproveitado, né? É um aprendizado, né, Nilton? O fato de ter ido até o Parque São Jorge, essa história toda, já é um aprendizado, já serve de experiências para os garotos. Eu volto a repetir aquilo que eu disse esses dias, né? Se ninguém for aprovado, não pode desistir. Tem que continuar lutando, trabalhando, porque o Cafu, só na 11ª peneira é que o Cafu foi aprovado no São Paulo. Bom, uma última notícia aqui, ó. Saída de Lucas só em agosto. Presta atenção como é que é a diretoria do São Paulo. O São Paulo vai levar pouco, hein? A recusa São Paulina à proposta de 96 milhões por Lucas fará o Manchester United mudar sua estratégia. O clube inglês avisou aos representantes de Lucas que só voltará a fazer a oferta a partir de agosto, quando o tricolor perderá 10% de seus direitos sobre o vínculo do meia. Por contrato está estipulado que Lucas passa a ter 30% numa futura venda, contra 70% do clube, na virada do mês. Dessa maneira, os Diabos Vermelhos imaginam que terão maior poder de argumentação para tirá-lo do Morumbi. O representante do Manchester, que estava no Brasil para fazer o negócio, até voltou à Inglaterra, para desespero do São Paulo. Gente ligada ao presidente Beldão Juvenal Juvencio garante que existe no Morumbi o sentimento de arrependimento pelo não
aos 96 milhões de reais. Seu Juvenal Juventus. E agora o tricolor tenta uma reaproximação com os ingleses, sem sucessos. É. O cavalo passou arriadinho, não montou bem, dançou. Pois é. Ó, esses dias que você comentou sobre o Candinho lá da Portuguesa, você achou que o jornal estava errado? O jornal estava certo. Candinho técnico? O Candinho, ele não é técnico, ele é dirigente, diretor de futebol. Mas não falou para o técnico Candinho. Não, no jornal não estava técnico. Tava. Não, estava Candinho. Para o técnico da Portuguesa Candinho. Não estava. Eu olhei o jornal depois. Bom, então você vai trazer ele aqui para mim, porque eu quero ver essa No história. arquivo lá, vou trazer. Pode trazer. Não falou técnico. É. Aí depois eu cheguei à conclusão, eu falei, o Toninho estava errado. Porque o Candinho, ele realmente está na Portuguesa, só que como... Também não vai. Futebol. Vai mudar o preço da mortadela, nem dá bola. Vambora. Aliás, o feijão também, que pudesse mudar, baixar um pouquinho, que tá caro pra burro o feijão, viu, nego? 140 conto o saco. Na roça, depois chega no mercado, R$5 o quilo, que nem diz o caipira. Só feijão com futebol. Feijão com arroz. Não é que fala que o pessoal joga feijão com arroz? É. O que tem de mais eu falar do feijão aqui? Não, até porque se não comer feijão, como que você vai jogar bola? Tem que comer feijão. Vambora. Tchau, gente. Um abraço, tchau. Até amanhã.